expressivo. Ai, esse é muito expressivo. Olha, É é o teu muito amigo, expressivo. olha. Vês? É muito expressivo. Não? Está aqui o teu amigo. Anda cá buscar. Diz, olha ele. Ah lá. Quer sentar-te aqui? Senta aqui. Cada. Quer ver? Acho que é bom. Bem, primeiro que nada gostava que descrevesses daquilo que tu te lembras e daquilo que aconteceu, um pouco da tua árvore genealógica, ou seja, quem é que eram os teus pais, onde é que eles viviam, até que altura é que viveste com os teus pais e depois daí em diante como é que as coisas foram desenvolvendo. Bem, eu vivi até aos 26 anos com a minha mãe, que estava separada do meu pai. O meu pai, quando se separou, foi viver para a Ajuda e eu com a minha mãe vivemos em Pedrosos e depois em Alcântara. E com a minha avó, com a minha mãe, com a minha avó materna, visto que os meus avós já tinham morrido. Mas eu não fui uma família normal, com dificuldades daquela época, mas unida, e é mais ou menos o que eu me lembro da minha mãe, que continua a conviver comigo até muito tarde. Mesmo depois de eu casar, a minha mãe permanentemente ia-me visitar e eu ia buscá-la para confraternizações, para aniversários, para natais, para etc, etc, etc. E o teu pai ainda existia nessa altura? O meu pai morreu, estava eu casado há um ano. E como é que os teus pais se separaram? Problemas existenciais, problemas definitivos, de várias ordens. Quando te casaste cá em Portugal? Casei em Portugal. No ano de 1955. 55. Portanto, estávamos em... Quem é que estava a governar o país nessa altura? Salazar. Salazar. Como é que era a vida de casado? Como é que tu adaptaste? Foi uma passagem natural ou sentiste um certo... Não, foi uma passagem natural. Eu quero dizer, comecei a viver muito cedo, talvez com 16, 17 anos, de maneira que quando casei tinha 26 e já tinha necessidade de casar, de fazer uma vida mais tranquila. Foi isso que sucedeu. Nessa altura era comum sentirmos as pessoas com essa necessidade de fazer vida, esse sentido de família? Sim, era. Embora o casamento não fosse tão abrangente como é hoje. Quer dizer, o homem continuava a sair à noite todos os dias, a mulher ficava em casa, enfim, a maneira de viver era totalmente diferente. Dentro dessa maneira de viver, a tua família, os teus pais, os teus avós e etc., todas essas gerações, alguma dessas gerações acumulou alguma riqueza ou seja, alguma coisa que te permitisse nascer já com o que se chama um berço dourado? Pelo contrário. Eu mais tarde, fruto do meu trabalho, é que comecei a ter uma vida realmente desafogada. No período de Salazar? No período de Salazar. E começaste por trabalhar aonde? Qual foi o teu problema? Comecei a trabalhar nos organismos da pesca, uma companhia de seguros que era a Mútua da Sardinha, que estava integrada numa organização corporativa grande e estive lá a trabalhar 11 anos. 11 anos. Foi o teu primeiro emprego que mantiveste durante 11 anos. É verdade. E servia para sobreviver e ajudar a tua vida? Bem. Quer dizer, comecei por ganhar bem. Quanto é que se ganhava naquela altura? Ora, eu parece-me que fui ganhar na altura 600 escudos por mês, que era exatamente o ordenado do chefe de família, naquela altura. E quando saí, quando casei ganhava 2.500 escudos, que dava para ter uma vida equilibrada, mas modesta. Esses 11 anos do teu primeiro trabalho já abrangem o período em que casaste?
abrange o último ano, abrange. Porque a partir daí é que eu senti a necessidade de me soltar, de procurar outra profissão. E, enfim, tive vários convites, porque talvez tivesse uma certa capacidade de contactos, e tive convites e fui para vendedor. Da Cinca? Da Cinca. E foi aí que comecei a ganhar muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro, o que é que era muito dinheiro? Ganhar, quando normalmente o chefe de família ganhava, por exemplo, 4 contos, eu ganhava 30. 30 quantos? Não? 30 contos por mês, em média, missões. E nessa altura já estavas a viver com... Já estava casado. Casado e a viver sozinho? A viver sozinho. E essa casa por onde foram viver era onde? Era perto da Avenida de Roma. E foi aí que nasceu depois o meu filho. Esse período em que casaste, depois, portanto, dizes que foi uma passagem natural, foste trabalhar para a Cinca, portanto, começaste a vender carros e ganhavas bastante dinheiro. Esse emprego que tu conseguiste, depois de teres um emprego e de ter mantido um emprego durante 11 anos, foi uma coisa rápida, portanto... Sim. Passaste de um para o outro. Sim. Quer dizer, até pedir licença ilimitada, porque podia às vezes falhar e tinha sempre aquele apoio. E consideras que esses empregos e que o teu percurso profissional era acessível a qualquer pessoa? Acho que sim, desde que quisesse trabalhar e que tivesse... porque tudo na vida é preciso haver condições básicas para nós desempenharmos bem determinados enfim, eventos. E havia condições naquela altura? Havia. Condições básicas? Muito. Então, passaste de casar, foste morar para a Avenida da Fome, não foi? Essa casa era de quem? Foste tu que compraste? Não, aluguei. Alugaste essa casa? Aluguei. Recordas qual era o preço Do aluguel? 850 escudos. E na altura ganhavas? À volta de 30 contos. E era esse o mercado mais ou menos generalizado ou foi um... O mercado da renda era mais ou menos esse. Embora o mercado normal não fosse os proventos que eu tinha. Em relação, por exemplo, não sei se consegues fazer esta relação para a altura, mas arrendar eram quanto, como disseste? 850 escudos. 850 escudos. Quanto seria comprares uma casa? Naquela altura não era muito normal a pessoa Comprar uma casa. Não era muito normal. Mas tenho a impressão que quer dizer com a volta de 800 contos, mais ou menos. 800 contos. Casaste, não foi? Casaste com a pessoa que tu amavas na altura? Sim. Um amor da vida? Sim, escolhi bem. Sim. Escolhi bem. Como é que correu o casamento, os primeiros anos de casamento? Bem, muito Bem. bem. Havia um respeito mútuo, havia uma liberdade relativa que eu tinha, porque eu sempre fui uma ave da ribação e galinha de campo não quer capoeira, de maneira que continuei a fazer uma vida normal. E depois, como comecei a ser dirigente desportivo, tinha reuniões à noite, etc. Tinha as minhas tertúlias, que existiam muito naquela altura, os cafés, e eu continuei a fazer essa vida normal. Os teus 18 anos, onde é que estavas? Recordas-te da tua festa de anos de 18 anos? Tenho a impressão que não tive festa. Mas eu com 18 anos também jogava futebol no Bolonenses. E o que é que achavas que ia ser a tua vida? Planeavas muito o futuro? Tinhas uma ideia? Não, quer dizer, como eu estava bem empregado e ainda ganhava dinheiro com o futebol, sentia-me realizado. Portanto, não havia necessidade de fazer essas projeções daquilo que ia ser a tua vida. Mas tinhas certamente algum plano, tinhas algum objetivo relativamente presente, ou não? Não. Eu estava, como estava realmente bem empregado e tinha futuro no emprego que tinha, que é um problema inverso ao que hoje se acentua, e depois tinha liberdade para ir treinar e jogava a bola, que é uma coisa que eu gostava muito, e ainda ganhava dinheiro a jogar a bola.
de maneira que sentia-me bem, sentia-me tranquilo. E os teus, fala-me um pouco dos teus amigos da altura. E agora tinha muitos amigos. Eu captava muitos amigos. E, sem vaidade, era um bocadinho líder desses grupos. Era um bocadinho líder. E, por conseguinte, depois a vida, quando se modificou, quando me casei, é que cortei praticamente com toda a gente, porque mudei de bairro, mudei de sítios, mudei de hábitos, mudei de tudo. O tempo em que tu viveste os teus 18 anos, em que te casaste, em que trabalhaste, em que tiveste os teus primeiros empregos, portanto, é um período, sabes que era um período, para a mentalidade de hoje em dia, era um período bastante controverso, por causa das ditaduras e do Salazar em Portugal e etc. Sentiste de alguma maneira que existia um Estado ditatorial? Sentiste de alguma maneira que existia uma repressão? Vamos lá ver. Hoje encara-se, olha-se para trás, para essa vida, e houve uma mutação total, uma modificação total. Por conseguinte, eu naquela altura que vivia, como eu não me entrava em sarilhos. Eu era um bom vivan, como se costuma dizer, vivia bem e não sentia preocupações nenhumas. Embora eu vivesse num bairro onde havia agitação, que era em Alcântara. Havia uma certa agitação e de vez em quando havia umas exageradas repressões, mas era passageiro. Por conseguinte, eu não senti bem aquilo que eu ouço hoje dizer que se passava, eu não senti. Mas, portanto, acontecia, portanto, havia uma repressãozinha ali. Sim. Portanto, os sarilhos que estavas a falar há pouco era basicamente o querer levantar a voz. Certo. Sendo esse levantar de voz quase sempre associado ao comunismo. Sim. Desculpa, João, vou só mudar. Está bem. Ok. Portanto, tu dizes que tinhas uma vida normal e que te proporcionava uma série de confortos, não é? Sim. E, portanto, não planeavas muito o futuro. Quando te pergunto se achas que existia uma repressão acesa, falas em meio... Era passageiro, porque tu vivias uma vida diferente. Portanto, Claro que sim. Não te sentias incomodado. Essas pessoas que se agitavam à tua volta, o que é que tu pensavas delas? Pensavas alguma coisa? Não, quer dizer, o meu rol de amigos e as minhas tertúlias não eram pessoas que se metessem em nada dessas coisas. Por conseguinte, eu via isso a uma certa distância. Há uma coisa que me dava uma certa garantia, é que havia uma certa segurança no dia-a-dia. E isso, até talvez por uma questão de egoísmo, não. Claro. Os principais agitadores daquela altura foram pessoas que hoje em dia ainda nos são extremamente conhecidas e próximas, não é? Não, já não. Álvaro Cunhal. Sim, mas eu nessa altura nem nunca ouvi falar do Álvaro Cunhal. Portanto, estas eram pessoas quase anónimas. Anónimas. E qual foi o melhor momento da tua vida? Foi o nascimento do meu filho. E o que é que te dá as maiores alegrias hoje em dia? O bem-estar da minha família. Qual é a memória mais antiga que tu mantens da infância? Quando me mudei de Alcântara para Pedroso, de Pedrosos para Alcântara. Eu tinha à volta de 6 anos e tenho essa mudança vincou-me muito talvez a minha maneira de ser até. A tua maneira de ser porquê? Porque eu vivia numa vivenda em Pedrosos e passei a viver num andar, num bairro. Um bairro com outras pessoas? Com outras pessoas, com outras características. E que lembrança, agora vendo um bocado a vida em retrospectiva, o que é que tu gostavas de voltar? À altura em que me casei. Mas voltavas para lá, se te dessem a escolher? Sim. Os tempos de escola, onde é que tu frequentaste? Frequentei a escola primária em Alcântara.
depois a escola comercial também em Alcântara, a escola comercial Ferreira Borges, e fiquei por ali. Hoje em dia, portanto, comparando, e até um pouco que falámos há bocado, comparando os dias que viveste com os dias de hoje em dia, portanto, com os dias que vivemos atualmente, quais é que são as principais diferenças? São totais, são totais. Quer dizer, o ritmo de vida é diferente, as mentalidades são diferentes. Eu bem sei que a minha idade também é diferente para eu analisar a vida com outros olhos, mas é realmente totalmente diferente. Aquela vida que se fazia com uma certa garantia, com um certo bem-estar, com uma certa segurança para hoje, para o dia de hoje. Há uma diferença enorme. Mas há pontos positivos? Existem mudanças positivas? Claro que sim. Quais é que achas que são? Por exemplo, a tecnologia hoje que é avançadíssima, não é? A mentalidade dos jovens é mais avançada que no meu tempo. Quer dizer, é totalmente diferente. E as coisas boas compensam as coisas más? As mudanças boas compensam as coisas que mudaram para pior? Não sei. Não sei. Tenho dúvidas. Existe alguma música, um filme ou um livro que gostes particularmente? Atualmente, Ao longo da minha vida, gostei muito de um filme que houve, que foi A Vida de Strauss. Marcou-me, não sei porquê, A Vida de Strauss, que se chamava A Grande Valsa. É um filme sobre a vida de Strauss. Marcou-me, não sei porquê, mas marcou-me muito. E houve outro filme que eu exagerei, que já vivia relativamente, já era mais velho, e que vi 5 ou 6 vezes, que foi O Bom Pastor. O Bom Pastor. Com o Bing Crosby. Como é que tu encaras, agora falando um pouco mais desta altura da vida? Agora falando de um ponto de vista mais presente, mais atual, o que é que tu achas, o que é que significa para ti a vida neste momento? A vida para mim neste momento significa talvez uma preocupação, porque, enfim, a ordem natural das coisas, estou a chegar ao fim da vida e gostava de ver garantida toda a minha família. Tu, quando eras novo, alguma vez pensaste, ou seja, todos nós hoje em dia temos um pouco o que é que vai, uma ideia da morte, o que é a morte, como é que vai acontecer e etc. Existia alguma ideia da morte? Existia. Tinha pavor. Pavor da morte? Tinha pavor. Felizmente hoje não tenho. Quer dizer, fui evoluindo nesse aspecto e hoje encaro isso como uma passagem. Uma passagem natural, portanto. Sim, senhor. Como se tivesse a mudar de emprego. Sim, senhor. Fala-nos um pouco do teu filho. Difícil. Existe uma memória boa no meio dessa dificuldade de falar dele? Formidável. E então as coisas que valem a pena são formidáveis e é por isso que as mantemos? Sim. Ou seja, o que é que resiste mais ao tempo? As boas memórias ou as más memórias? Para as pessoas bem formadas, as boas memórias. O que é uma pessoa bem formada? É uma pessoa que olha a vida com um certo otimismo, pessoa que não é crítico por natureza, a pessoa que gosta do bem-estar de toda a gente. Isso é que eu considero uma pessoa bem formada. E voltando um pouco atrás, hoje temos pessoas mais bem formadas. Há pouco dizias-me que os jovens hoje são mais evoluídos. São mais evoluídos, mas também são muito mais irrequietos. E a luta hoje, tenho a impressão que é muito maior que havia antigamente. E precisamos de mudar alguma coisa imediatamente ou radicalmente? Ou as coisas podem-se fazer progressivamente? Não sei, eu tenho medo da forma que a vida está a tomar. Eu tenho medo do futuro dos jovens. O que é que te vês a fazer daqui a 5 anos? Se ainda cá estiverem, vejo-me
a tentar, como até hoje, ajudar a família. Existe alguma coisa que, se tu pudesses, voltavas atrás para fazer de uma maneira diferente? Várias coisas. Todos nós na vida erramos e há coisas que eu hoje não voltaria a fazer. De uma maneira geral, confirmava tudo quanto tinha feito, exceto algumas exceções. O que é que achas que vai acontecer amanhã? Como é que encaras o dia da manhã? O dia da manhã ou o futuro? O dia da manhã. O dia da manhã tenho a impressão que não vai acontecer nada de especial, infelizmente. Mas espera aí. Onde é que tu vais sentar? Eu não vou sentar. Miguel, fala-nos um pouco das tuas origens, da tua história, de onde é que vieste. Opa, nasci em 67, portanto nasci ainda no antigo regime. Nasci aqui por entre campos, ali na clínica de São Miguel, aqui no bairro de São Miguel, aqui na zona da Avenida de Roma. Os meus pais vêm do norte. Minha mãe vem da zona de Trás-os-Montes, cresceu no Porto, e o meu pai vem da zona de Viseu, mas cresceu em Angola, em África. E porquê é que os teus pais vieram para cá? Porque o meu pai arranjou cá trabalho. Exatamente, e porque os meus avós, os pais da minha mãe, vieram para cá trabalhar, para a zona de Sintra. O meu avô era diretor de uma prisão em Sintra, a parte médica. E tu nasceste aqui e como é que foi a tua infância? Passaste a tua infância aqui? Foi aqui, exatamente. Andei por aqui, andei pela escola de 24, no bairro de São Miguel. Andei depois no Rainha da Leonor, no Eugênio dos Santos, tudo por Alvalade, Avenida de Roma, Onda Beto. E como é que foi a tua universidade? Epá, foi porreiro. Foi mais com os meus amigos por aqui, não é? Da zona, aqui pela zona de Alvalade, da Avenida de Roma, depois fui para António Roo, para a Escola de Arte. Então, pá, foi as primeiras miúdas e tal, foi porreiro. Lembras-te dos teus 18 anos? Mas 18 anos lembro que foi quando entrei para a ESBAL, para a Escola de Belas Artes. Que foi em que ano? 86, penso eu. 86. Tu há pouco disseste que nasceste em 67, não é? Exatamente. A altura ainda do antigo regime. Sim, sim. Mas viveste pouco tempo no antigo regime. Lembras-te de alguma 6 coisa? anos, lembro muito pouco, lembro que não podíamos sair à rua nesse dia. Lembro que Nesse dia, que dia é esse? 74. Abril, portanto. Abril, exatamente. A Revolução. Exatamente. E lembro-me de haver aí uma grande confusão ao mesmo tempo entre muitas coisas. Qual era o estado de espírito dos teus pais perante o que estava a acontecer? Eles sabiam o que é que estava a acontecer? Eu acho que sim, que eles sabiam. Se queres te diga, não. Eu não senti muito, senti apenas, portanto, que o meu pai sempre foi respeitado, portanto, nunca teve problemas. Sempre foi um independente, mais ou menos, percebes? Sempre um bocado a leste das políticas. Mas consideravas o teu pai de direita? Meu pai, penso eu, que tinha umas ideias liberais, mais que alguém diria que roçavam a esquerda, depois tornou-se mais conservador, passados os anos. Passado uns anos ainda no período da ditadura ou passado uns anos já Passados depois? uns anos já depois, exatamente. Já depois. Ou seja, o teu pai estava meio aliado daquilo que era... Eu acho que ele tinha consciência, mas mantia-se um pouco à parte, sempre parte. fazia o trabalho dele. E os teus 18 anos entraste para a faculdade? Entrei para a faculdade, fui conhecer todo o novo pessoal que lá andava, que foi porreiro. Os primeiros anos na ESBAL foram bons. E o que é que foste tirar? Pintura. E foi sempre isso que tu quiseste? Foi sempre isso que eu quis, exatamente. Não tiveste pressão dos seus pais para Tive para tirar arquitetura, eu andei em equipamento de interiores na António Arroio, na linha da arquitetura. Depois tive força para me impor para tirar pintura, que foi uma desgraça. Mas os teus pais queriam que tu fosses tirar Da arquitetura? arquitetura, exatamente. E hoje em dia arrependes ou não? Opa, devido às condições em que estou neste momento, opa, não sei.
Vivi muito, pá, vivi muito, tive muitas experiências, conheci muita gente. Portanto, fui rico por outro lado. Então quer dizer, acabaste o teu curso? Acabei o meu curso passado 10 anos. Entretanto, fui trabalhar como ajudante fotógrafo. Depois fui trabalhar numa escola de restauro, como pintor, como professor de pintura. Fui assistente do mestre Lagoa Henriques, que é aí o nome na praça. Joana. Claro. Aí. Yeah. Então acabaste o teu curso? Acabei o meu curso, entretanto fui trabalhar, como estava-te a dizer, e depois fui, e quando estava a trabalhar, apaixonei-me por uma aluna. E Eu trabalhava. na escola de pintura, era professor dela, e tive um caso com ela. Íamos casar, estava tudo a desenvolver-se e a coisa acabou. Então eu decidi que não queria ficar mais, estava muito down, então fui para os Estados Unidos. Apanhei um avião, por volta de novembro, e fui passar o Natal aos Estados Unidos. E fiquei lá quase um ano. Quando voltei já estava completamente diferente. E acabei então o curso. Acabaste o curso. Fala-nos um pouco mais sobre essa rapariga. Sobre ela? Para uma rapariga fabulosa, fantástica, pá. Era muito bonita e muito bitch. E aquilo fez-me bem. Era uma onda completamente diferente. Ela gostava muito do restauro e dos objetos mais tradicionais, como móveis, mobiliário, objetos gráficos, e tinha uma forma de se envolver com as coisas muito forte. E eu era mais radical, estava mais interessado nas novas das coisas que estavam a acontecer. Então verifiquei que no mundo dela havia uma grande paz, um grande sossego. Era como epá, continuam a existir padarias e continuam a existir lojas, e era um mundo mais constante, mais estável, onde havia uma grande beleza que me atraiu bastante. Como é que foi a tua experiência nos Estados Unidos? Ui. Quais é que eram os teus objetivos? Os meus objetivos nos Estados Unidos começaram por ser esquecê-la, começar a nova vida, mas era fazer uma grande viagem. Era começar em Nova York, ir pela Flórida fora e até à costa oeste dos Estados Unidos. Mas não consegui fazer isso. Gastei o dinheiro rapidamente, passado um mês já não tinha dinheiro e tive que ir trabalhar, então fiz tudo um pouco. E de facto, epá, vi muita dificuldade e conheci os Estados Unidos muito diferente e um povo americano de uma forma muito diferente. E a tua experiência, foste trabalhando, gastaste o dinheiro rapidamente? Depois arranjei trabalho em bares, em lojas de móveis, carregávamos móveis para aqueles skyscrapers enormes. Éramos de todas as nacionalidades, brasileiros, peruanos, mexicanos, todos americanos conjuntamente, tudo a lutar pela sobrevivência. E como estávamos ilegais, porque não tínhamos green card, o dinheiro era pago semanalmente e havia muitas dificuldades de sobreviver autenticamente. Entravam e saíam muitos homens, portanto aquilo era a base de gente que entrava e saía, durava-se pouco nos trabalhos, faltava-se uma vez porque estava cansado, era-se despedido, não se tinha segurança nenhuma e fui aguentando isto. E o que se passou é que parte do sonho, que eu ainda era um sonhador quando vim de cá, não é? Com todos os sonhos jovens foram-se confrontados com uma realidade muito dura. E acho que me tornei mais maduro e comecei a ver também que era difícil viver da pintura e era difícil porque nem dinheiro tinha para arranjar um ateliê
E depois vi muitas, ao contrário do que estava à espera, vi muitas dificuldades nos jovens na América ao mesmo tempo, sobretudo na parte de New Jersey e Nova York. Mas pronto, foi uma experiência. Quando falas em sonhos, eu levava muitos sonhos de jovem. Que sonhos é que são? Eram sonhos de uma certa easy way of life, de capacidade de rapidamente de entrar para uma galeria ou ter um trabalho que me desse para fazer uma arte mais que desse para viver e que tivesse uma vida mais fácil. E vi que era bastante difícil e que não se aguenta tudo, quer fisicamente, quer psicologicamente. O que é que resultou então do confronto entre os sonhos dos jovens, a mente sonhadora e a realidade dura? O que resultou foi que foi a experiência humana, do contacto com muita gente e eu perceber que no fundo os americanos não são muito diferentes de nós, quer dizer, andamos todos a lutar um pouco pelo mesmo e que de facto o que se vê nos cinemas de grande sucesso é uma coisa muito rara. A mim espantou-me a quantidade de jovens que estavam em situações difíceis, que viviam quase praticamente à conta de ou ajudas estatais ou na rua, ou também os problemas familiares que existiam, pais que punham os filhos Eu cheguei, no final já não tinha dinheiro, fui viver com os homeless e estava cheio de jovens lá dentro. Uma vez foi lá ter um com 19 anos que os pais tinham posto na rua, então confrontei-me com uma realidade muito mais que não estava à espera de tudo. Por outro lado, também fui confrontado com o facto da facilidade de encontrar informação e de ver quadros que estão expostos nas revistas, que estão representados, encontrá-los em bares. Isso para mim chocou-me um pouco, não estava à espera, pensei que tivessem grandes espaços, mas viam-se em bares normais. E pronto, era um bocado o rise and fall, era a subida e a queda, portanto é muito fácil subir também, rapidamente, num pequeno grupo, mas depois cair também é muito fácil e sobretudo a dimensão, a quantidade de gente que existe que estão a lutar pelas mesmas coisas. São milhões de pessoas que estão ali, milhares, milhões, muita gente. Há bocado falavas de pais que tinham sido expulsos de casa, filhos que tinham expulsos. Peço desculpa, que tinham sido expulsos pelos pais. Que razões é que levam os pais a expulsar os filhos de casa? Não me lembro já bem, lembro-me que esse me marcou porque era muito engraçado e era o típico white, alto, loiro, de olhos azuis, portanto o típico que teria mais sucessos no mundo germânico ou anglo-saxónico como no mundo americano, mas estavam em situações da mesma como qualquer imigrante que tivessem dificuldades. E isso marcou-me um bocado, portanto, eu também aguentei um certo tempo e depois tive que me ir embora. Vi que era muito rapidamente, se passava de uma situação estável, se pode passar de uma situação para outra, percebes? Que a fronteira entre estar numa situação relativamente estável com o emprego e estar na rua é muito rápida, percebes? Sobretudo, isso assustou-me um pouco. Portanto, já não havia aqueles sonhos de vou partir e depois logo se vê, porque logo se vê não se vê nada, vê-se é que não há possibilidade de sobrevivência, percebes? E logo se vê depois não funciona, tem que haver sítio para dormir, tem que haver dinheiro para a comida, estás a perceber? E tudo isso, tive que contar com tudo isso para me aguentar os tempos. E depois em trabalhos que duram, os casos dos bares duram X tempo, os casos, estás a perceber, tens que sempre estar em rotação, aquilo é sempre um movimento, é sempre a andar. Perdes tens que já ter outra coisa em vista e tens que já estar a fazer contatos com outra coisa para, estás a perceber, tens que estar sempre a saltar de um para o outro. E eu não estava preparado para isso porque não nasci lá, portanto nasci aqui onde as coisas são muito mais calmas e... há uma série de coisas que disseste que eu gostava de explorar mais, incluindo este último ponto. Tu dizes que estavas num país que não é o teu e que as coisas se tornam mais difíceis. E aqui, no nosso país, as coisas são mais calmas, o que é que isso quer dizer? Pois, por outro lado, lá há mais possibilidades, ou seja, o ideal de estar lá, sobretudo, é ter pelo menos alguma
algum suporte, nem que seja da tua família, que se estiver lá, e tens muitas mais possibilidades do que cá, porque o mercado é muito mais amplo e há muitas mais possibilidades, percebes, do que realmente aqui. Mas se não tens esse suporte, torna-se francamente difícil. Estás a perceber? Porque eu tive muitos amigos americanos e todos eles viviam maioritariamente com 20 e tais anos, ainda viviam com os pais ou estavam em grupos de estudantes, mas tinham um apoio, estás a perceber? Eu não o tinha, portanto eu tinha que tudo o que eu fazia, tinha que contar com todas as despesas e tudo mais que por aí provesse, e com a insegurança de um momento para o outro ser posto na rua. Porque foi uma experiência única, de facto. E aqui hoje em dia somos pessoas mais seguras? Não, de facto não. Eu sinto que não, mas isso agora já voltaríamos para a minha situação atual, que é diferente. Portanto, acho que isso é mais complexo porque tem a ver com os próprios com o estado atual do país e com as possibilidades. Eu não gostaria de entrar por aí. Vamos então voltar um bocadinho atrás. Os Estados Unidos foi uma experiência, de certo enriquecedora, não é? Por tudo aquilo que viveste, apesar daquilo que viveste. Exatamente, foi enriquecedora. Porque eu tive sempre as coisas positivas, percebes? Eu mesmo quando estava a viver na rua, estava sempre rodeado de gente, falávamos, havia uma solidariedade entre tudo, entre todos os personagens que estavam a viver situações semelhantes. E o que é que aconteceu a seguir? Como é que tu saíste dos Estados Unidos? Porque vi que nunca mais conseguiria sair daquela situação, ou dificilmente sair. E eu estava-se a prolongar já há um certo tempo e eu decidi voltar. Arranjar forma de voltar. E voltei e pronto, e fui trabalhar para cá. E voltaste e o que é que encontraste cá? Fui trabalhar como desenhador na faculdade, num part-time que tinha, entretanto, que não era mal pago, e ia pintando. Fui arranjar um ateliê no bairro Alto, arranjei novamente, que eu já lá tinha um ateliê mais pequeno, onde ia pintando, telas muito influenciadas pelos grafites, mas uma linguagem bastante gestual e ligada à cultura pop-rock, que desapareceram. Acabei por vender, pintar por cima, portanto eram registros, porque eu vivia muita arte efêmera, portanto eram registros que tinham o sentido na altura, que depois poderiam desaparecer, ou seja, eram registros pop, que tinham uma função do zeitgeist, na altura é que seriam importantes. Era mesmo momento, era arte mesmo do momento. E como é que se desenvolveu a tua vida depois de teres voltado? Sabe? Depois, passado meio ano, não tinha feito um ano, conheci a Lúdia, a minha ex-mulher, e então iniciou-se um ciclo da Alemanha. Parti passado 8 meses para a Alemanha. Ou seja, as decisões que tu tomaste destas experiências que temos falado foram basicamente em função de mulheres? Sim, houve uma certa importância das mulheres nisso, sem dúvida, foi bastante, de facto. Eu sempre quis ir para Nova Iorque, mas nunca foi uma situação momentânea. Eu tinha juntado algum dinheiro, vi-me na situação de não querer voltar a dar aulas, então decidi partir para Nova Iorque. Mas eu tinha uma ilusão, eu pensei que as coisas fossem mais fáceis. Eu pensei que houvesse mais uma easy way of life do que realmente aquilo acontece. Ou seja, as pessoas não te conhecem, então criam muitos entraves. Porque os americanos também querem saber quem tu és. Ou seja, eu fui até Newark, à comunidade portuguesa, e reparei que havia muitos portugueses que chegavam a estar meses sem terem nada na América, sem terem nem sequer trabalhado. E eu, pouco tempo, passado um mês, já estava a trabalhar. Nem que fossem em jobs, que eles chamam de jobs. Mas também tinha o positivo de ter apenas 24, 25 anos e haver uma grande saída para esses pequenos jobs que se fazem. Que era propriamente o que eles chamam de jobs, not work, não trabalho, mas jobs. Mas reparei que estavam sempre testam-te sempre para saber quem tu és, de onde vens, o que é que podem confiar em ti. O que é que podem confiar em ti? O trustable. Que se tu és de confiança. Isso continuava sempre um jogo, sempre. E na Alemanha a mesma coisa? Semelhantemente, me parece a mesma coisa, mas eu neste caso estava com ela, portanto, entrei no grupo de amigos dela e, portanto, foi bastante mais fácil. Porquê é que decidiste ir para a Alemanha? Está a seguir. Onde é que nós íamos? Como é que foi a experiência na Alemanha? Foi muito diferente,
foi uma experiência de uma relação. E foi uma relação de amor. Portanto, foi muito diferente. Portanto, eu estava menos aberto. Eu também queria vencer como pintor, mas não, queria manter a relação. Ou seja, portanto, para mim o importante nesse caso já era uma relação a dois e houve uma vivência diferente. E sentes que nessa batalha abdicaste mais ou deste mais importância ao amor ou à pintura? Dei mais importância à relação, porque onde a zona onde eu vivia, que era no sul da Alemanha, havia pouca coisa ligada à cultura. Era uma zona rural. Friedrichshafen, Ravensburg, o Lago de Constança tem pouca coisa ligada à cultura, e, portanto, mas a Lúdia, a minha companheira, trabalhava lá. E eu só consegui arranjar trabalhos no início também ligados ao campo, no qual eu não estava detalhado, digamos, porque eram trabalhos muito rudes, muito físicos, apesar de também serem bons de fazer, implicam um grande arcabouço físico para levar a carregar com batatas ou a dar a apanhar maçãs 8 horas por dia. Era complicado e eram trabalhos temporários. Consegui arranjar num supermercado um trabalho mais fácil, que foi de colocar coisas nas prateleiras durante 3 horas por dia e pintava durante a parte da tarde, e mais tarde conseguia dar aulas para uma escola, para um ginásio de miúdos. E como é que foi como é que se foi relacionando essa tua necessidade de continuar a pintar e a tua relação de amor? Foi-se relacionando, foi correndo bem, mas com o tempo ela estava a precisar, ela já queria que eu fosse independente e, portanto, estava a ver que nunca mais tinha sucesso. Ela apoiou durante certo tempo, mas estava à espera que eu conseguisse vender e vir qualquer coisa mais do que expor em bares ou em certos sítios onde eu expus muito em bares. Conheci a Nina Hagen, mas não havia retorno económico. As pessoas diziam que sim, mas eu reparei que expor em bares traz muito pouco, porque as pessoas quase que não reparam. Eu chegava a ir aos bares e as pessoas nem reparavam nos quadros. Às vezes eu falava ironicamente e as pessoas nem tinham reparado no que está exposto nas paredes. As pessoas vão com os amigos, vão beber e não sei o quê, nem sequer se interessam. Raras são as que se interessam. Mas pronto. Foi importante pela ação, pelo ato. E gostei de expor pelo convívio que todo o ambiente que aquilo criava, porque eu gosto da Alemanha e aquilo tem um ambiente mesmo propício. Os quadros encaixavam-se lá, o meu trabalho tornou-se bastante mais germânico e encaixava-se bastante no mundo alemão. O que é que achas que é preciso para o amor ter sucesso? Uma coisa aprendi na vida é que para o amor ter sucesso é preciso pelo menos uma coisa, pelo menos condições económicas. Epá, parece muito materialista, mas é uma grande verdade, sabes? Tudo começa a ruir quando o dinheiro não chega. Não há nada que se aguente. As coisas começam pequenas, mas vão crescendo. Há um bater da água na mesma pedra, mesmo que tu sejas forte, acabas por quebrar mais cedo ou mais tarde. Começas a ter certos tiques perigosos, de semi-decadente, compreendes? Porque... E isso é importante. E achas que isso, portanto, continua a acontecer-nos hoje em dia? Continua a acontecer-nos, continua. Continua a acontecer-nos. A base económica como dependência de algo maior ou de... Exatamente, eu penso que... eu dependia muito dela economicamente. E é rara a mulher que aceita isso. Hoje em dia, a mulher moderna. Hoje em dia, em qualquer altura, mas é rara a mulher que aceita ser ela a suportar a base económica da relação, ou seja, tudo. Portanto, ela espera de um homem qualquer coisa mais do que... Estás a perceber? Mais que o amor seja forte, ela espera do homem... Por mais que elas sejam livres e liberais, esperam sempre do homem qualquer coisa... um retorno, tem uma ideia, toda a mulher tem uma ideia do homem um pouco formada. Estás a perceber? Fala-me um pouco da dependência económica em relação à arte, em relação ao teu objetivo de vida, em relação à a dependência económica em relação à arte é terrível, porque o dinheiro que se investe na arte e que não tem retorno é muito grande. Portanto, uma tela custa dinheiro, os materiais custam dinheiro
e tudo isso são objetos que têm que ser transportáveis, são objetos que têm um sentido poético, estético, filosófico, que depois implicam um investimento que depois raramente tem retorno, no meu caso. Então, geralmente as pessoas fazem as suas contas dia a dia e não estão a pensar pôr X dinheiro para a arte, porque não fazem isso, não é? E eu estou a pôr esse X dinheiro sempre para a arte. Então acaba-se por se viver pior, embora se tenha também outra qualidade de vida, mas acaba por ser uma limitação. Eu vivi muito no meu ateliê e havia uma Kneipe, que é um bar ao pé do ateliê, e eu vivia com os amigos artistas por ali. Ou seja, eu conhecia a Alemanha daquela zona muito bem, mas não conhecia a outra Alemanha porque não tínhamos possibilidades económicas de a conhecer. Conheci Berlim, conheci Freiburg, conheci Colónia, fui conhecendo, mas não no sentido de que pudesse fazer umas grandes viagens. Ou seja, a gente vivia muito, eu conhecia a Alemanha por dentro porque vivi muito com os alemães, que eram os meus amigos completamente, até me tornar meio alemão. Esses teus amigos que falas, os amigos com quem acabaste por criar um certo círculo, Sim. Tinham a mesma condição económica? Viviam mal, viviam com dificuldades, mas tinham o apoio do Estado. Portanto, ali naquela zona viviam à base de cursos livres, viviam à base de... ou muitas delas das raparigas eram casadas, portanto era tudo uma relação um pouco como a minha. E havia casos que acabavam como o meu. Exatamente. O que é que achas que aconteceu a esses teus amigos? Pelo que eu sei, porque ainda tenho algum contato com eles, continuam a fazer e a tentar. Muitos têm trabalhos, uns são jardineiros, outros professores, e nós tínhamos um grupo de arte e íamos expondo num local que tínhamos elegido, tínhamos nós próprios produzido e até se dar, portanto, a quebra entre mim e ela e eu ter de voltar. Estávamos neste momento a construir um espaço, que era a plataforma Dry Dry. A quebra entre ti e ela, plataforma? Nós estamos a construir um espaço chamado Plataforma 33, que era um espaço de arte. E quando se deu a quebra, portanto, quebrar a nossa relação, minha e minha mulher, eu não me encontrei em situações económicas de conseguir ficar, portanto tive que voltar. Agora o espaço continua. Sei que tem feito novos eventos e que tem entrado novos artistas. A quebra da tua relação e a quebra do vosso amor significou, em parte, a ruína dos teus objetivos? Sim, sim, em parte significou a ruína dos meus objetivos. Mas tenho outros objetivos aqui em Portugal e as coisas vão de seguir um rumo positivo, penso eu, sejamos positivos. Vá, bonito. Enquanto mostrar os novos. Liga a cavalos, pá, mas estes são os meus melhores, pá. Olha, só para acabar, podes ir ali mexer tipo nas tintas, como se estivesses a preparar para pintar. Fixe. Epá, isso não estão acabados, não. Isso são só as vozes. Depois agora a sair. Yeah. Metade bom e metade mais mau.
Está mais mal, pois. Há alguma música, filme ou um livro de que goste ou gostou particularmente? Olha, eu gostei muito do Amor de Perdição, do livro, e de vários filmes que gostei. Gostava do Amor de Perdição, gostei muito. Chorei, fui ver ao Coliseu, chorei. Porquê? Porque havia aquilo. Gostei. E há um filme que eu vi 7 vezes, que até entra aquela cantora a cantar. Tu não te lembras daquele filme? Já tem repetido na televisão. Que eram 7 irmãos e ela era viúva e ela foi tomar conta dos irmãos. Que eram músicas lindas. Música no coração. Música no coração. Música no coração. Adorei esse filme. Fui ver 7 vezes. As músicas lindas. Gostei imenso. Gostei muito desse filme. E havia vários filmes que a gente vinha, não é, daqueles atores que hoje já nem existem, mas também vi filmes bons. Mas o Amor de Perdição também ficou muito gravado para mim. Gostei imenso. Quem foi o amor da sua vida? O amor da minha vida, praticamente, tinha sido aquele rapaz se eu tivesse casado com ele. Depois casei, depois arranjei outro rapaz, que foi trabalhar para o prédio onde eu trabalhava, e daí veio, ficou sendo o amor. Mas teria sido outro, se calhar. Teria sido outro. Sim, talvez, naquela altura, se não tivesse sido aquela fala dela me dizer que tinha outro. E até podia ter estado com uma pequena e não ser namorada. Até hoje, vocês saem com essa, saem com aquela, mas naquela altura era uma coisa louca, era uma coisa. Ela disse-me que eu tinha visto com uma pequena, que se calhar era namorada, pronto, e eu não fiz mais nada. Foi daquela coisa da vida, foi assim. Teria sido, teria. Embora gostasse depois muito do meu, não é? Mas foi assim. Já tinha que ser. O destino estava marcado assim. Acho que é o destino, ou a gente faz o destino, olha, não sei. Será que a gente faz o destino? Acho que é quase metade. É metade, pois é. Havia filmes muito bons. Havia um filme que era com o Tyrone Power, não sei, conhece esse? Também não conhece, mas não. Havia filmes muito bons com ela. Casablanca, Sim. também vi, Casablanca. Íamos todas as matinés, íamos para o cinema. Íamos ver, era o cinema que era na nossa juventude era o cinema. Não havia mais nada. O que se vê fazer daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos já não devo cá andar. Daqui a 5 anos é ver, se calhar, ver os bisnetos, talvez, da Daniela, com certeza que ela também gostava de ter um filho, não sei. A minha vida está feita. Sim, a minha vida está feita. Só agora o nascimento de algum bisneto. E ver a Débora crescidinha. A Débora tem 11 anos, é muito pequenina ainda, pois. Gostou muito da partida dela, da menina. A Daniela já tem para quem vive e tudo. Embora que a Daniela é uma filha minha, que ela foi aqui criada comigo. Era férias de Natal, era férias da Páscoa, era férias grandes, aqui vinha sempre para aqui. Praticamente foi criada comigo. Ela abalou daqui com 3 anos, 3 ou 4 anos, pois, e para Cabo Verde. E ela, nesse ano, teve que cá vir, que quando lá chegou, chorava por mim. Avó, ao colo da outra avó, eu quero a minha avó. Eu não te quero, tu não és a minha avó, quero a minha avó. A Sara teve que cá vir por causa dela, que ela apanhou uma tristeza tão grande que não calculas. Foi uma partida dela que gostou muito, imenso. Agora vem cá de fugida, ontem veio cá, até buscar umas coisinhas, tinha ido ao cinema. O que ela vem cá muito, telefone-me, ela telefona ela, está aqui, e não está longe. Tem o meu número do telefone, eu hei de dar aqui o telefone aqui a esta vizinha da Daniela, não faz ela às vezes sentir mal ou ter qualquer problema, para ela contactar com a Daniela. Antes tinha o da Sara, agora a Sara não está cá. Pois foi assim, não fui das mais infelizes, não fui, quer dizer, não, a juventude foi boa. E pequena boa foi, que a gente vivia bem. O meu pai tinha um salão de barbearia e cabeleireiro, e depois era muito de mulheres, ausentava-se para aqui, para ali, para o Porto, para Coimbra, para aqui, para ali, com mulheres,
E a minha mãe, claro, não gostava e então tinha 2 empregados lá na loja e a loja estava marcada, a loja era só para os empregados. Um dia a minha mãe era padres, os fregueses, era advogados, era médicos, era uma clientela toda boa, toda muito educada e toda boa, e toda com massa. E então a tua avó tem lá um espelho, não sei se ela fez aquele espelho. Ele era da barbearia do meu pai, da barbearia cabeleireiro. Nunca lá viste um espelho na parede do quarto da tua avó? Sim. Era de lá ainda, era de lá. Depois o meu pai, claro, afastava-se da loja, os fregueses começaram a abalar e ele então, como se viu que naufragado já, sem nada, ele abriu um quarto no sanatório, que era o sanatório da Guarda, que era tuberculose. Naquela altura a tuberculose, ela morria, tanta gente por tuberculose, não calcula-se. O meu pai abriu lá um salão, embora a ferramenta que ele tinha não era a do sanatório. Mas as pessoas então abalaram, todas fugiram, todas com medo de contágio. E então pronto, foi quando viemos então para Lisboa. O meu pai depois abalou, passou a loja, e veio primeiro com a minha irmã mais velha. Mais velha e mais a Dulcinea, mais a tua avó, pois, mais a tua avó. Vieram as duas com o meu pai, para casa das famílias. E eu fiquei lá, mais a minha irmã Agda e a Georgette, a minha mãe e a mãe do meu pai, que veio também com a gente. Só tinha aquele filho, veio com a gente. O que é que acha que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã, não sei, eu estou sempre com medo que haja um terremoto de terra e que destrua isto tudo, o mundo está todo. A gente pega na televisão só via mortos explodirem, bombas para aqui, bombas para ali, para aqui, para ali, para ali. Eu gostava que amanhã fosse bom, nem que fosse igual a este. Não queria que fosse mau. Não queria que fosse mau, não. Queria que fosse bom. Mas a ver, vamos. Pois é. E para terminar, como é que encara a morte? A morte quer dizer, eu não tenho medo da morte. Só penso assim, bem, se Deus me chamou, se Deus acha que me chamou, então eu partirei. Não queria era sofrer, não ter assim, não ter sofrimento, mas eu sei que tenho que partir, não é? Sei que tenho que partir porque a vida aqui é uma passagem, não é? É uma passagem, mas não tenho medo da morte, só que não queria era estar numa cama a sofrer com a minha irmã mais velha que teve 10 anos. E a tua avó não esteve muito tempo, mesmo assim, pois não. Pois. E um ano e pouco. Estás a ver, agora a mãe do Otávio teve 10 anos ali numa cama e Deus queira que a tua avó não vá, isso. Pois, quer dizer, não tenho medo, eu sei que tenho que partir, pronto, não tenho medo. Quando morrer, pronto, acabou-se. Não há cá pessoas, a morte é assim, é assada, é assim. Eu não, já vivi bastante, bom e mau, agora, ó, quando for, fui. É assim, pois. Tive bom e tive mau. Tive passagens boas e passagens más. Agora é a vida das netas. A Sara fez a sua vida, a Daniela também já escolheu a sua vida, está com vários cursos, estou satisfeita por isso. Quando ela foi para a universidade para ter-me de chorar, a Sara agarrada a mim a chorar. Ai que entrou, ai que entrou, ai que entrou, ai que entrou, ai que entrou. Ficou sempre bem, nunca teve... Vou sempre uma vidinha boa, não é uma menina são muito bons, não é nada desta juventude que andam para aí, podiam cair na desgraça, não é? Mas não, são muito certinhos em tudo. E ele também, ela é espanhola. É espanhol, mas está naturalizado português. Mas também é um bom moço. De maneira que agora é assim, a Débora agora é a vida dela, para ver, tem 11 anos. Já vem numa idade grande, já não posso dizer que não a vou ver como a Daniela. É impossível. Talvez. Não, então tem 11. Daqui após 25, mais 11 anos, já tenho quase 90. Ainda pode ser. Caramba. Mora ali uma senhora em frente, tem 95 anos, ainda vai à rua sozinha, ainda vai tudo. Mas logo se vê, olha, quando for, gostava de ver. A Sara agora já está amparada, a Daniela também, agora é a Débora. De resto,
não tenho boa relação. Tenho uma amiga também da juventude com quem me dou, que mora em Alvalade, mas não, como é longe, vou pouco lá. E ela vivia com a mãe morreu, agora é que, por acaso foi ao Brasil. Saiu de uma viagem para o Brasil e está no Recife hoje. E telefona-me várias vezes, telefona muito. Tenho várias amigas que me telefonam, eu também telefono. Vou vivendo assim, vou vendo as novelas, que gosto muito. E a tia não gostava de tentar encontrar esse tal Fernando? Não, estou agora velha, agora se calhar já é avô também. Não, mas eu encontrei no autocarro, não falou. Então, mas estou arrependida. Depois gostava, eu por acaso gostava, mas não sei onde mora, nem nada. Mas isso ele não disse que era chofer? Era chofer de autocarro, era. Então, mas já deve estar formado hoje, já tem 70 e tal também. Pois. Não.